já há 4 semanas sobre essa série, Remando contra a Maré, porque nós, como discípulos de Jesus, nós somos desafiados a vivermos uma contracultura, a remar contra a maré. Na sociedade que a gente vive, alguns princípios e valores regem os relacionamentos. E aí então o reino de Deus traz aos nossos corações diferentes princípios e valores para nós vivermos. E quando nós somos discípulos de Cristo e vivemos nessa sociedade, gradativamente, nós temos o poder de influenciar as pessoas que são à nossa volta. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu queria lembrar você do nosso primeiro desafio, que foi remando contra a maré da religiosidade. Porque quando nós lemos os evangelhos, nós precisamos perceber que Jesus ele não nos convida para sermos religiosos. Jesus ele não nos convida para que nós nos tornamos pessoas mais religiosas. Ele não entra na história para isso, para que nós sejamos homens e mulheres melhores. Não, porque a religiosidade é uma tentativa do ser humano de chegar até Deus através de ele tentar ser bom. É uma tentativa de chegar até Deus por sua própria bondade, por suas próprias pernas. E Jesus ele não nos convida para isso. Ele não nos convida para nós tentarmos chegar até Ele só por nós, caminhando sozinhos. Não. Cumprindo determinados rituais. Quando a gente lê os evangelhos, a gente entende que Jesus é o Deus que entra na história porque Ele sabe que eu e você não vamos dar conta de chegar até Ele sozinho. Ele entra na história para nos mostrar que não dá para a gente tentar usar a religiosidade, tentar ser bom para chegar até Ele. Por isso Ele entra na história. E quando nós compreendemos o que aconteceu naquela cruz, quando nós compreendemos que Jesus, naquela cruz, Ele nos demonstrou amor, Ele nos demonstrou perdão, aí sim, através da nossa espiritualidade, não religiosidade, a gente começa a viver esse amor demonstrado por Ele. É uma resposta a esse amor que nos alcançou. Uma segunda coisa que nós vimos há 2 semanas atrás foi aquele tema de remar contra a maré do preconceito. Nós vivemos em um mundo que todo dia, pessoas matam outras pessoas pela intolerância religiosa. Pessoas que pensam diferente das que elas matam por intolerância. Pessoas pensam de determinada forma e aquelas outras que convivem com elas não conseguem lidar com aquele pensamento, com aquela forma de crer. E aí, devido a essa intolerância, a esse preconceito, elas matam. E eu tenho muito medo no momento de crise que a gente está vivendo, crise política, em que muitos de nós, com diferentes maneiras de pensar politicamente, muitos amigos que têm uma longa jornada de caminhada juntos estão terminando suas amizades, talvez até por postagens no Facebook. A gente vê muito isso, por causa dessa forma de pensar diferente, porque um não consegue lidar com a maneira politicamente que o outro pensa. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus é o grande exemplo de como a gente deve se relacionar com as pessoas, porque Ele rompe todas as barreiras do preconceito. Ele rompe as barreiras do preconceito com uma mulher na época dele. Ele acolhe uma mulher que está sendo acusada de adultério. Jesus ele vai na casa de um publicano, um cobrador de impostos, que é tido como corrupto. Ele senta para bater um papo, para jantar com um fariseu. Jesus rompe as barreiras do preconceito. Por quê? Porque Jesus ele sabe muito bem que atrás de maneiras de pensar, atrás de determinados posicionamentos, existem pessoas, existem vidas. Ele sabe muito bem disso. O problema é que nós, ao longo da nossa caminhada, muitas das vezes a gente se esquece que atrás de determinados posicionamentos e pensamentos existem pessoas, existem vidas.
E essas vidas, elas têm determinados posicionamentos e maneiras de pensar, porque elas têm histórias. Essas pessoas têm histórias. E quando nós começamos a olhar para a história das pessoas, sem julgar precipitadamente, não quer dizer que a gente vai começar a passar a pensar como elas, não. Mas quer dizer que a gente vai começar, com certeza, a entender por que elas pensam daquele jeito, por que elas têm determinadas posições, através da história delas. Na última semana, a gente conversou sobre remando contra a maré da corrupção, porque quando nós entendemos o que aconteceu naquela cruz, quando nós nos rendemos ao amor oferecido naquela cruz, quando nós nos rendemos ao perdão oferecido naquela cruz, consequentemente nós nos tornamos discípulos de Jesus, Deus nos envia como sal da terra, Deus nos envia como luz do mundo, Deus nos envia para nós vivermos esses valores e princípios do reino, para influenciar as pessoas, para ser luz para aquelas pessoas que estão com suas mentes e corações na escuridão. Existe um livro do pastor Tim Keller chamado Igreja Centrada. Nesse livro ele tem uma frase muito interessante que eu vou ler para vocês, que me chamou a atenção. Ele diz o seguinte: na cultura ocidental, nós temos que ser uma comunidade contrastante, uma contracultura. Ser parte desse tipo de contracultura requer amor pela cidade, sua cultura e o seu povo. A igreja missional gosta da sua cidade, cuida dela e ora por ela. Nessa pequena jornada que eu tenho seguido, eu já vi diversas igrejas falarem desse contexto, remar contra a maré, viver uma contracultura, seguir na contramão da sociedade. O grande problema é que muitas dessas igrejas, elas têm essa maneira de agir, essa visão, mas quase com um sentimento de raiva pela sociedade, quase com um sentimento de raiva pelas pessoas que estão nessa sociedade, um sentimento de raiva pela cultura. E o que o pastor Tim Keller está dizendo aqui é: não, nós precisamos sim remar contra a maré, nós precisamos sim andar na contramão dos valores da sociedade, mas não com raiva, porque nós amamos as pessoas que estão na sociedade, porque nós amamos a cultura na qual nós estamos inseridos, porque nós amamos aquelas pessoas que ainda não fazem parte de uma comunidade cristã. Nós queremos fazer a diferença nessa sociedade, na cultura que nós estamos inseridos, não por raiva, mas porque nós amamos. Eu queria pedir licença ao pastor Tim Keller para utilizar uma pequena mudança que um outro pastor fez dessa frase, que talvez caberia melhor para a nossa sociedade aqui no Brasil, no nosso contexto de Brasil. E essa frase ficaria assim: na cultura ocidental temos que ter uma comunidade contrastante, uma contracultura. Ser parte desse tipo de contracultura requer amor pelo país, sua cultura e seu povo. A igreja missional gosta de seu país, cuida dele e ora por ele. E é por isso que nós vamos conversar essa manhã, nós falei noite aqui, sobre esse tema, remando contra a maré da desesperança, porque nós, brasileiros, estamos sendo tomados, eu diria, por uma epidemia de desesperança. A desesperança, ela se instalou, porque existem algumas razões. Deixa eu lembrar vocês agora, algumas coisas que têm acontecido nos últimos meses, eu diria até no último ano, algumas pesquisas que nos dizem o seguinte: olha, nos últimos meses nós tivemos aumento de tributos, depois nós tivemos aumento dos combustíveis, Terceiro, vamos variar um pouquinho, nós tivemos aumento de taxas de água e de luz. Eu não sei se você percebeu também, nós tivemos aumento também na cotação do dólar. Para quem está querendo viajar para os Estados Unidos, calma, já melhorou, já deu uma caída. Mas nós tivemos isso há pouco tempo atrás. Vamos mudar um pouquinho, vamos deixar os valores de lado, vamos começar por índices. Aumento do índice de desemprego. Nós tivemos também aumento do índice da inflação. E toda semana aumenta o número de pessoas envolvidas em casos de corrupção. É aumento para tudo quanto é lado. É aumento para todos os gostos. E não para. Algumas pesquisas divulgadas na época
no início do governo da nossa atual presidente afastada, diziam que 13% das pessoas avaliavam aquele governo na época como bom ou ótimo. E o grande problema, não só da época, mas de hoje, é que as pessoas que concentram as suas críticas ao governo federal estão se esquecendo de algo. 9% das pessoas, elas acreditam que os atuais senadores e deputados são bons ou ótimos. 9%. E o que é mais assustador para mim é que se nós tivéssemos uma nova eleição amanhã, metade desses políticos sairiam da eleição. E aí quando você pergunta para a população em geral acerca da inflação, 77% acreditam que a inflação vai crescer. E o desemprego? 69% acreditam que o desemprego vai aumentar. E quanto aos escândalos de corrupção, 65% acreditam que os envolvidos nos escândalos de corrupção não serão punidos. Se forem punidos, vai ser aquela punição assim para fazer uma cena para a Rede Globo, né? O cara aparece lá algemado, vai para a carceragem, mas ali uma semana aparece um advogado, traz um habeas corpus para ele, e ele começa a cumprir a pena dele lá em prisão domiciliar, naquela mansão que ele construiu com o seu e com o meu dinheiro. Ainda, 57% acreditam que o governo não será capaz de fechar, de conter essa corrupção. Se você já está sem esperança, 60% acreditam que a situação vai ficar ainda pior. Eu não sei para onde vai ficar pior, não sei para que espaço mais isso vai ficar pior, mas 60% da população acredita nisso. Esse é o retrato do brasileiro. A desesperança ela se instalou, conversando com trabalhadores de pequenas empresas, conversando com trabalhadores de multinacionais, com diretores de empresas, com donos de empresas, com funcionários públicos, a gente percebe esse clima de desesperança se instalando, tomando todo mundo. Sabe qual é o problema da desesperança? Eu diria que o problema da desesperança ele é duplo. Porque, primeiro, a desesperança ela faz a gente andar, ela nos rouba a capacidade de sonhar. A desesperança ela nos rouba a capacidade de sonhar que a gente pode ter ruas bem pavimentadas. Ela nos rouba a capacidade de sonhar que nós podemos ter ruas mais limpas, casas mais bonitas. Ela nos rouba a capacidade de sonhar que nós podemos ter uma sociedade mais justa. Ela nos rouba a capacidade de sonhar, por exemplo, que nós podemos ter escolas públicas com ensino de melhor qualidade. Ela nos rouba a capacidade de sonhar que nós podemos ter hospitais que tratam as pessoas com mais dignidade. Ela também rouba a nossa capacidade de sonhar que nós podemos ter uma liderança política mais honesta e justa. Mas a desesperança, além de roubar a nossa capacidade de sonhar, ela sabota a nossa convicção de que vale a pena, por exemplo, ser justo. Que você está lá, preenchendo o seu imposto de renda, reduzindo os gastos de escola e tudo mais. De repente você fala assim: por que vale a pena eu ser justo? Você está lá na sua empresa fazendo uma negociação, uma grande negociação, e de repente você pensa assim: por que vale a pena eu, nessa empresa, só eu, ser justo? A desesperança ela sabota a nossa convicção de que vale a pena ser justo, mas ela também sabota a nossa convicção de que vale a pena ser bom. A gente deixa de acreditar, por exemplo, que a gente pode ajudar a vida de uma criança. Uma criança. De que adianta eu ajudar a vida de uma criança no universo de milhões de crianças que estão condenadas à marginalidade? A gente perde a nossa convicção de que vale a pena ser bom ajudando uma família a viver de forma mais digna. De que adianta eu ajudar uma família a viver de forma mais digna? A desesperança também sabota a nossa convicção de que vale a pena fazer a diferença. E aí os próprios cristãos, discípulos de Cristo, deixam de fazer a diferença nas mais variadas
desesperança sabota a nossa convicção de que vale a pena fazer a diferença. O que eu queria fazer aqui hoje era resgatar em você a sua identidade como discípulo de Jesus. Porque se você é discípulo de Jesus, você tem uma mensagem. E essa mensagem, ela não é uma mensagem de desesperança. Não, pelo contrário, ela é uma mensagem de esperança. Sabe qual que é essa mensagem? É que o Deus Criador, Ele não nos deixou sozinhos. O Deus Criador, Ele não nos abandonou. Ele não virou as costas para nós. O Deus Criador, naquela cruz, Ele reconciliou eu e você com Ele. E Ele nos convidou para viver uma vida de cidadãos do seu reino aqui. Jesus, Ele entrou na história a primeira vez numa figura mansa, numa figura humilde, para nos reconciliar com o Pai, para nós voltarmos aos braços do Pai. Mas também, na nossa mensagem, a gente diz que Jesus, Ele vai voltar. Eu não sei se você sabe disso, mas Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele não vai voltar mais aquela figura mansa e humilde. Quando Ele voltar, Ele vai entrar na história de novo. E dessa vez, Ele vai entrar como o Rei dos Reis, o justo juiz. Jesus, Ele vai entrar na história de novo para restabelecer a ordem cósmica. Ele vai voltar de novo para restabelecer a ordem social. Ele vai voltar para enxugar de todo o rosto a sua lágrima. É assim que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai voltar, Ele vai olhar para mim, para você, e vai dizer assim: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, por teu reino que é eterno. Agora, aqueles que creem nessa mensagem, eles vivem no aqui e agora, na maior intensidade possível, os valores do reino que está por vir. Porque nós nos tornamos embaixadores desse reino, nós nos tornamos representantes desse reino, esse reino que fala de justiça, de paz, de alegria. Em qualquer sociedade, seja na esfera que a gente trabalha, na esfera que a gente vive, na esfera que a gente estuda, nós nos tornamos representantes. Através das nossas atitudes, nós podemos influenciar qualquer contexto em que você e eu estamos inseridos. Dá uma olhada nessas duas parábolas que a gente vai ler aqui agora junto. Olha só o que Jesus diz. Ele diz o seguinte: então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que eu compararei? E aí Jesus faz a primeira comparação. Ele diz assim: é com um grão de mostarda. O grão de mostarda naquela época era o menor grão conhecido pelos agricultores. Não havia grão maior. Era o menor grão conhecido por aquele agricultor, a semente menor que existia. E Jesus ali, Ele está falando para judeus que tinham uma concepção de que o reino, isso está da seguinte forma: Jesus ia chegar, meter o pé na porta, entrar e falar: agora é meu, eu sou o rei, eu vou chegar aqui e vai ser de maneira radical. Os judeus tinham essa concepção. Jesus está surpreendendo todo mundo, falando assim: não, o reino de Deus é como um grão de mostarda. A história continua. Ele continua dizendo o seguinte: o reino de Deus é como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou numa grande árvore. E aqui eu queria fazer uma ressalva, porque o grão de mostarda, ele não vira árvore. O grão de mostarda, ele vira um arbusto. Tudo bem que nas condições mais propícias vai se tornar aí um arbusto grande, de uns 3 metros, mas não é uma árvore, é um arbusto. E aí muitos vão olhar de Jesus dizendo assim, vai pensar assim: Jesus deu bola fora. Jesus falou besteira. Jesus, não é árvore, é arbusto. Jesus falou besteira. Mas não. Jesus aqui, ele está querendo gerar surpresa. Ele está cometendo um ato aqui proposital. Ele está querendo dizer que um pequeno grão de mostarda, a menor das sementes, vai se tornar uma grande árvore. E aí ele continua e diz assim: e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei
comparação, ele diz assim: é como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha. Você já parou para pensar no poder subversivo do fermento? Né? Porque você pega assim uma colherzinha, aquelas pequenininhas, colher de chá, aquela pequena, uma colherzinha de chá daquela de fermento e mistura na farinha, né? Você consegue achar o fermento depois? Olhar para lá, ó, o fermento aqui, ó, aqui o fermento, ó. Não dá, ele some, ele desaparece, você não consegue mais enxergar. E aí o fermento começa a influenciar a massa toda. E é o que Jesus diz, ele fala assim: e toda a massa ficou fermentada, toda a massa influenciada pelo fermento. Essas duas parábolas, elas nos apresentam dois movimentos. E o primeiro movimento é o seguinte: é o do grão de mostarda. A primeira figura que Jesus associa o reino, ele diz assim, primeiro Jesus diz que um homem, não uma multidão, um homem, ele tomando semeia. Eu sei que você acabou de ler um verbo ali, mas no grego são dois verbos, ele toma e semeia, né? Ele pega o reino e semeia. A primeira coisa que precisa acontecer na vida de uma pessoa que quer fazer a diferença na história é se apropriar do reino, é compreender quem é Jesus, é se render ao amor de Jesus, é se render àquele perdão oferecido na cruz, é tomar posse da sua cidadania do reino, né? É se tornar, vamos usar uma palavra legal aqui, importante, é se tornar embaixador do reino. Gostou? Eu e você nos tornamos embaixadores do reino. Esse homem, ele toma o reino e ele semeia. E quando ele semeia, aquele grão de mostarda cresce e se torna uma árvore, né? Perceba uma coisa: o poder não está no homem que semeia. O poder, ele está no grão de mostarda. O poder de transformar a sociedade não está em mim, não está em você. O poder de transformar a sociedade está no reino de Deus, que você e eu semeamos através de nossas vidas, através da nossa postura, das nossas atitudes. O que transforma a realidade não sou eu e você. O que transforma a realidade é o reino de Deus que vaza através das nossas atitudes, através das nossas ações, através das nossas palavras. Jesus conclui essa parábola dizendo o seguinte: e as aves do céu fazem ninhos em seus ramos. Imagina a cena dessa árvore. Uma árvore grande, bonita, estrondosa, com seus galhos e ramos. E aves cansadas, elas ficam contemplando aquela árvore. Elas olham para aquela árvore e dizem o seguinte: olha, naquela árvore eu posso encontrar descanso, que linda árvore. Naquela árvore eu posso ter sombra para eu poder descansar. Naquela árvore eu posso encontrar alimento. Naquela árvore eu encontro condições de fazer um ninho. E aqui o ninho, ele é a representação máxima de segurança para aquelas aves cansadas. Qual é o movimento que Jesus nos mostra com essa imagem? É uma força centrípeta, uma força que atrai, é uma força que fascina. Esse grão de mostarda que se transforma nessa árvore grande, e essa árvore se torna fascinante para aquelas aves que estão cansadas, para as aves que voam em volta dela, para as aves que precisam de um descanso, para as aves que precisam ser acolhidas, para que essas aves façam ninhos em seus ramos. Essa árvore, ela provê a essas aves tudo que elas necessitam. Eu penso nesse movimento, eu sou levado a crer que cidadãos do reino, ao longo da história, semeiam com suas ações, com suas atitudes, eles semeiam estruturas. E essas estruturas se tornam estruturas
que promovem a justiça, a paz e a alegria. Cidadãos do reino, nas mais variadas áreas, nas mais variadas cidades, nos mais variados países deste mundo, nas mais variadas áreas, quando eles estão comprometidos com a justiça, a paz e a alegria do reino, eles usam seus recursos financeiros, eles usam o que tem mais precioso na sua vida, que é o tempo das suas vidas, eles usam a sua criatividade, a sua inteligência para promover estruturas das quais pessoas cansadas encontrem descanso, estruturas das quais pessoas sem esperança encontrem esperança, estruturas das quais pessoas que não se sentem amadas se sintam acolhidas por Deus e sejam transformadas pelo amor de Deus. É um exemplo dessas estruturas. Alguns meses, alguns amigos, família e um casal que passaram por esse problema criaram uma página no Facebook para conseguir doação de sangue, plaquetas. E essa família criou uma estrutura para que pessoas se sentissem encorajadas a doar e ajudar outras pessoas. Crianças que precisavam ser acolhidas naquele momento difícil que elas vinham de problemas de saúde. Famílias que precisavam de um pouco de esperança naquele momento. Então, Elton e a Bruna conseguiram ser acolhidos através dessa estrutura. E eles criaram, junto com seus amigos, uma estrutura que acolhesse as pessoas, para que elas se sentissem amadas por Deus, e que isso pudesse causar transformação na vida delas. Essas estruturas, então, são usadas por Deus para que pessoas cansadas se aproximem, e essas estruturas se tornam um espaço de acolhimento e vida. E vidas são transformadas por essas estruturas. E a maior das estruturas do reino que Deus usa para transformar vidas chama-se igreja local. Igrejas locais que ensinam a palavra de Deus, que ensinam a mensagem de Deus com integridade, de uma forma que essas pessoas entendam, de uma forma que essas pessoas compreendam. Igrejas locais comprometidas com o ensino bíblico, de maneira que as pessoas possam entender, transformam famílias, transformam crianças, transformam adolescentes, transformam idosos, dá esperança, restaura vidas, faz com que homens e mulheres vivam com mais ética no mundo sem ética, faz com que homens e mulheres voltem a acreditar num país sem esperança. Eu concordo com uma afirmação do pastor Bill Hybels, de uma igreja em Chicago, nos Estados Unidos, que diz o seguinte: a igreja local é a esperança do mundo. Pode parecer meio arrogante para você essa frase, eu sei, mas se você parar para pensar um pouquinho, onde que está a esperança do mundo? Está no partido político que você apoia? A esperança do mundo está onde? Está naquele político que você já está apoiando nessas eleições? A esperança do mundo está onde? Está no departamento público, da prefeitura, do estado, ou do governo federal? Onde que está? A esperança política está onde? Está no seu time de futebol? Está naquele jogador astro? Não. Só igrejas locais podem transformar o rumo de vidas. Você já percebeu isso? Uma igreja local como essa aqui, Comunidade Aliança, surgiu porque pessoas resolveram pagar o preço por isso. Se eu não estou enganado, mais ou menos umas 20 pessoas resolveram pagar o preço para isso. E aí, através dessa comunidade, eu e você estamos tendo a oportunidade de ter nossas vidas transformadas. E hoje a gente não fala só aqui nesse espaço. Hoje, talvez ainda não com a proporção que a gente quer, que a gente deseja, mas a gente atende também pessoas pela internet. Pessoas que fazem parte do grupo de Divinópolis, elas podem
ter contato com o que a gente fala aqui dia de domingo através da internet. Essa comunidade já ajudou a semear, a plantar uma nova igreja no Distrito Federal em Caguatinga, que hoje já se emancipou. Essa comunidade local, ela apoia projetos missionários lá com os índios no norte do nosso país. Os índiozinhos que nunca tiveram contato com a mensagem de Deus. Agora eles têm a oportunidade de ouvir, de ler e de aprender sobre o nosso Deus no dialeto deles. Porque pessoas estão formando estruturas para promover a paz, a justiça e a alegria lá. Essa comunidade, ela apoia também projetos missionários no Japão. Essa comunidade apoia projetos missionários em Portugal, na Índia, com crianças pobres, que podem se divertir jogando futebol, mas também ouvindo um pouco dessa mensagem de esperança. Mas é muito pouco isso, é muito pouco, é mais, a gente precisa de mais disso, mais, porque pessoas ainda não ouviram dessa mensagem de esperança. Existem pessoas que ainda não ouviram dessa mensagem. Existem jovens que estão se perdendo com drogas e álcool. Eles precisam ouvir dessa mensagem. Existem famílias que estão sendo destruídas e elas precisam entender que em Deus há restauração. Pensando tudo isso, eu diria que concordo com essa afirmação do pastor Bill Hybels, mas com um pequeno acréscimo. A igreja local é a esperança do mundo, sim, mas tem um fator decisivo para isso ser verdade. Qual que é esse fator? Quando essa igreja é formada por discípulos de Jesus, conscientes da sua missão. Quando a igreja local é formada por gente que entende o que é ser discípulo de Cristo, quando a igreja local é formada por gente que, em primeiro lugar na sua vida, coloca o ser discípulo de Jesus, quando a igreja local é formada por discípulos com consciência da sua missão, a igreja local, seja qual for a cidade, seja qual for o contexto, seja qual for a parte do mundo, se transforma sim na esperança do mundo. Sim. Mas presta atenção. Quando a igreja local é formada, não por membros, não por frequentadores, não por consumidores. Quando a igreja local é formada por discípulos de Jesus, conscientes da sua missão. O segundo movimento, ele está associado à segunda imagem que Jesus cria, a do fermento. Jesus disse, uma mulher. Interessante a sabedoria e o equilíbrio de Jesus nessas duas histórias, porque na primeira história diz que uma mulher, um homem, né? Na segunda história, uma mulher. Deus é muito equilibrado, muito sábio nessa maneira. Duas coisas me chamam a atenção aqui. Deus usa homens, Deus usa mulheres. A segunda, pouco, muito pouco. Um homem, uma mulher. Em muitos momentos históricos, Deus usa um homem e uma mulher. Eu gosto de lembrar de um contexto histórico de um homem chamado Neemias, no Antigo Testamento. Neemias ele volta para Jerusalém e os muros de Jerusalém estão caídos, estão no chão há 150 anos. E as pessoas daquela cidade elas estão sofrendo com insegurança, porque esses muros estão caídos e as pessoas são assaltadas, elas são roubadas, elas estão em crise com elas porque elas estão sem segurança para viver ali. As pessoas estão sendo escravizadas pelos latifundiários da cidade de Jerusalém. E de repente Neemias volta e Neemias olha aquilo e fala assim, vejam os muros. Os muros já estavam caídos há 150 anos. E aquelas pessoas naquela cidade perderam a capacidade de enxergar, perderam a
O poder está no grão de mostarda. O poder está no fermento. O poder está no reino de Deus que você e eu semeamos. E essa mulher, ela é uma ali. E diz o texto assim, e aqui também tem a mesma, é igual no português e no grego, tem os dois verbos. Ela diz assim: essa mulher tomou e misturou. Ela tomou o fermento e misturou ali, né? Se é uma analogia com o reino, ela tomou o reino e misturou na sociedade. Ela tomou o reino e misturou na vida dela. Ela tomou o reino e misturou no trabalho dela, onde ela convivia com as pessoas. Ela se apropriou do reino e misturou lá naquela faculdade que ela está fazendo culinária. E misturou o reino onde ela estava. E o texto continua dizendo que toda a massa ficou fermentada. O fermento influenciou toda a massa. Se o grão de mostarda nos fala de uma força centrípeta, o fermento nos fala de uma força centrífuga. Porque o fermento, ele vai. O fermento, ele se espalha. O fermento, ele vai alcançando as bordas daquela massa ali. Ele vai penetrando na massa. Assim como o reino de Deus. Jesus está dizendo o reino de Deus, gente. O reino de Deus. Quando você vive o reino de Deus no seu trabalho, na sua escola, na sua área de influência, no seu espaço profissional, o reino de Deus, que tem o poder, começa a influenciar as pessoas, começa a influenciar os espaços do seu trabalho, começa a influenciar as suas áreas de convivência, começa a influenciar estruturas. Ele envolve, influencia. O fermento, ele fala da nossa vida e da nossa ação. Porque na nossa vida, onde quer que a gente trabalhe, onde quer que a gente estude, onde quer que a gente vive, com as nossas atitudes, com as nossas posturas, com as nossas palavras, nós passamos a influenciar estruturas. E você e eu precisamos voltar a crer nisso. Nós precisamos voltar a crer que vivendo o reino de Deus, através de nossas vidas, no espaço que você trabalha, onde você vive, que você está constantemente, você tem o poder de influenciar. Você não, grão de mostarda, através de você. Departamentos públicos podem se tornar mais honestos. Escolas públicas podem sim se tornar melhores. Hospitais podem voltar a atender as pessoas com mais dignidade. O mercado ele pode sim se tornar mais honesto e justo. Sim. Mas como que isso vai acontecer? Como que essas coisas todas vão voltar a acontecer? Quando discípulos de Cristo tomarem e semearem. Quando discípulos de Cristo tomarem e misturarem. Existe aqui um mistério. Deus tem o poder para transformar a tudo e a todos. Deus tem o poder para transformar essa cidade de Lagoa Santa. Deus tem o poder de transformar o nosso país, o nosso estado. Deus tem o poder para transformar as escolas públicas, os hospitais. Deus tem o poder. Mas Ele não vai transformar se você não tomar e semear. Se você não tomar e misturar. Ele tem o poder, mas Ele só vai fazer isso através de você. Ele só vai fazer isso através de você. Assim,
Deus nos convida para sermos instrumentos de influência na sociedade. Ele nos convida para uma tarefa muito bonita. Ele nos convida para influenciar pessoas pelo modo que nós vivemos, com os valores e princípios do teu reino. Se o grão de mostarda nos fala da influência que nós exercemos, quando nós criamos estruturas que acolhem pessoas cansadas, que acolhem pessoas sem esperança, que acolhem pessoas para serem transformadas, o fermento nos fala da nossa vida e da nossa ação na sociedade. Nós criamos estruturas que transformam pessoas, sim, mas nós também, depois de tudo aquilo que a gente ouviu, de tudo que a gente compreendeu, de termos as nossas vidas transformadas pelo que nós ouvimos e compreendemos, como pessoas transformadas, nós temos o poder de influenciar e de transformar estruturas. Os dois exemplos apontam para iniciativas, posturas e ações aparentemente pequenas e insignificantes. Um homem toma e semeia, uma mulher toma, pega um pouquinho de fermento e mistura. Eu diria que a maior mentira que o inimigo tem convido nas nossas mentes, nos nossos corações, é nos convencer de que o que nós podemos fazer é pouco. É pouco. É muito pouco que eu posso fazer. Não vale a pena. Não vale a pena ser feito porque é pouco. Que diferença vai fazer você sair daqui nesta manhã para fazer a diferença no Brasil como o nosso? Que diferença vai fazer você resolver repensar a estrutura da sua empresa ou sua ou que você trabalha à luz dos valores do reino? Que diferença vai fazer você como professor numa instituição pública de ensino? Que diferença vai fazer você como engenheiro, como fisioterapeuta, como funcionário público, como arquiteto, na área que você atua? Que diferença vai fazer? Que diferença vai fazer você jovem, na faculdade que você estuda, ao meio de uma geração de jovens que estão mais preocupados com as festas de quinta, sexta, sábado e domingo do que com a sua formação profissional? Que diferença você vai fazer? Essas duas parábolas nos dizem: creia. Creia. O poder não está em você. O poder está no grão de mostarda. O poder está no reino de Deus. Você semeia e mistura. Eu escutei um ditado uma vez, me disseram que era um ditado alemão, nunca encontrei, não sei dizer, mas é interessante. Ele diz assim: em muitos lugares, gente anônima tem tomado pequenas atitudes que transformaram. Em muitos lugares, gente que a gente nem sabe o nome, que a gente nunca ouviu falar, tem tomado atitudes insignificantes que tem transformado o mundo. Vendo um vídeo uma vez na internet, eu vi um brasileiro que morou muitos anos na Alemanha, e ele contou nesse vídeo a história de como começou aquele movimento da queda do muro de Berlim. Ele disse o seguinte: que o movimento da queda daquele muro de 89, ele começou aproximadamente uns 20 anos antes, numa cidadezinha insignificante da
da então Alemanha Oriental, dentro de uma igreja, em que as pessoas começaram a orar. E de repente as pessoas começaram a ter atitudes. E de repente essas pessoas começaram a fazer movimentos na sua cidade. E aí de repente outras cidades começaram a participar desse movimento. E aí de repente aconteceu. Caiu. Em muitos lugares, gente anônima, que a gente nunca ouviu falar o nome, tem tomado pequenas atitudes que parecem insignificantes, mas que transformam. Quando as pessoas estão tendo as atitudes, elas não fazem a menor ideia do que elas estão fazendo. Mas quando a história rola, quando a história ela vai acontecendo, aquela semente que foi semeada, ela transforma numa grande árvore e surpreende todo mundo. O fermento que é colocado numa massa, numa quantidade imensa de massa, de repente ele revela, ele influencia, de repente as coisas acontecem, mas não porque você e eu temos o poder, mas porque o reino de Deus é o poder para mudar a realidade. E Deus só espera que eu e você hoje, tomemos o seu reino, misturemos, recebemos, tomemos o seu reino, misturemos. Para você não sair daqui essa manhã achando que o que eu estou falando é muito complicado, é muito difícil. Eu quero te apresentar a dona Ludmila. Só um minutinho. Viúva, 82 anos, vive num país em que a maioria das pessoas são ateus. E ela encontrou um jeito de semear e de misturar com ele. Dá uma olhada nesse vídeo. In my lifetime, I have experienced the rule of two totalitarian regimes. One was the German Nazis, and the second was the Russian communists. The Word of God says 366 times, "Do not be afraid, do not fear." So we weren't afraid. After 40 years of communism here, the fact that many believers left the country, the Czech Republic has been called the most atheist place in Europe. It breaks my heart. My name is Ludmila Hararova. I'm 82 years old. I have 7 grandchildren and 5 great-grandchildren. My husband went to heaven in 2002. The Lord Jesus told me now He is my husband, and He wants to continue to use me. He wants me to be His representative, His ambassador. Next to the door of my house, there is a bronze sign that says, "The Embassy of the Kingdom of Heaven." My home is an extension of Christ's kingdom. It's a place where people can come and look for help if they're in trouble or have a need. The Bible says the kingdom of heaven is joy and peace in the Holy Spirit. That is the atmosphere I want here at the embassy.
The visitors that I get, some of them have called ahead to let me know they're coming, and some just come. The ones that haven't called are usually the best ones, because I'm not prepared for them. Everything that happens is dependent on the Lord. Today, a dear friend came by. She's a widow, and her family really are struggling financially. Ale dneska je to 4 roky, ne, 4 roky, co umřel, a dneska tak mě tak chybí. Whenever people enter this house, I just lay everything else aside and spend time with them. I have learned to recognize the inner voice of the Holy Spirit. The Holy Spirit likes to take control. Often I listen to myself and I'll say things I wouldn't even think about. There is no problem to deal with the issues that people bring when they come here, because the Holy Spirit is here. Před viditelným i neviditelným světem tvoje vítězství v Šimově rodině. Amen. Amen. It's an honor for me to be an instrument of God's love and His wisdom every day. We often don't realize that all believers are called to be representatives of the kingdom of heaven. We are all ambassadors. The Lord Jesus didn't choose to do it any other way. He simply entrusted us. Prestaram atenção nessa última frase que ele disse. Ele quer fazer isso através de mim e de você. A dona Ludmila só tinha uma coisa: uma casa. E ela transformou essa casa na embaixada do reino de Deus. Ela sabe fazer coisas simples. Um cafezinho bem quentinho, um bolo saboroso, gostoso, uns cookies da nossa amiga Belê. E ela usa isso para que pessoas se sintam amadas e sejam transformadas pela sua influência como embaixador do reino de Deus. A maioria de nós aqui, nós temos muito mais que uma casa. Alguns de nós aqui têm empresas. Outros têm uma carreira bem sucedida ou estão construindo uma carreira bem sucedida. A pergunta é: você vai usar colocar uma plaquinha na sua empresa, na sua carreira, eu diria até mais, na sua vida, baixar do reino de Deus? Fica tranquilo, não precisa andar com uma plaquinha pendurada no pescoço, mas você vai usar fazer isso na sua vida. Duas parábolas, dois desafios. Primeiro desafio: deixar-nos usar como instrumento do reino. Você já pensou no que pode acontecer
numa sociedade onde as pessoas começam a agir como a dona Ludmila, a revolução silenciosa acontecendo com o vento, levantando toda a massa. Você já pensou no que pode acontecer se toda a casa se tornar uma embaixada do reino de Deus para acolher os seus vizinhos? Árvores que acolhem águas cansadas. Nós devemos nos deixar usar como instrumentos, criando estruturas que transformam vidas e usando as nossas vidas para transformar estruturas. Talvez você possa criar uma estrutura para transformar vidas. Faça isso hoje. Tome essa decisão. Eu quero criar estruturas que tornem embaixada do reino de Deus nessa sociedade. Talvez você já esteja dentro de uma estrutura ou de estruturas. Tome uma decisão com sua ética, com sua postura, com suas palavras. Você vai transformar estruturas pelo poder do reino do nosso Pai. Segundo desafio: confiarmos no resultado de ações e atitudes aparentemente pequenas e insignificantes. Eu queria que você saísse aqui essa manhã crendo que em vários lugares pessoas anônimas como você e eu estão tomando atitudes aparentemente pequenas e insignificantes que transformarão o mundo. Creia que esse momento aqui e agora não é um momento ordinário, mas é um momento extraordinário, porque alguns de vocês aqui hoje podem tomar decisões que vão transformar a vida de pessoas, decisões que vão transformar estruturas, que vão mudar a vida de famílias, que vão também fazer a diferença na nossa sociedade. Creia. E te convido a fechar seus olhos. Vamos orar. Pai, obrigado por nossas vidas. Obrigado pelo privilégio e a forma com que o Senhor nos convida de maneira graciosa, não a termos o poder, mas sim sermos instrumentos do Senhor para influenciar a vida de pessoas, para que essas pessoas tenham suas vidas transformadas, como nós. Como eu acredito que cada pessoa aqui nessa manhã tem tido a sua vida abençoada e transformada, porque outras pessoas
que estavam ao lado delas ao meu lado foram embaixadores do seu reino e nos influenciaram. Pai, nessa manhã, traz as nossas mentes, nossos corações, nos ajuda a compreender essa tua vontade, para que a cada dia nós possamos nos tornar discípulos de Cristo, não meros, não frequentadores, não consumidores, mas discípulos de Cristo, Pai, conscientes da sua missão, de transformar estruturas, ou de criar estruturas que promovam, Pai, a justiça, a paz e a luz, para que pessoas possam se sentir acolhidas, amadas, transformadas. Nos conduz a sair daqui, Pai, nessa manhã.